que caminho eu devo tomar depois de uma atitude que eu já tomei. Porque muitas das vezes você fica esperando a resposta de Deus, mas o caminho que você tomou, você nem sabe se era o caminho para você. Você nem consultou a Deus, você nem procurou saber o que Ele esperava de você, para onde você tinha que ir. E aí depois você quer jejuar, você quer orar para receber a resposta de um caminho que não era para você ir. Porque você está ouvindo vozes que não era para ouvir aí fora. E aí na hora que você tem que se aproximar de Cristo, você está em tudo quanto é lugar, menos aqui dentro. Hoje é um culto lindo, está cheio de gente, quer Santa Ceia. Aí quarta-feira chove, não vem ninguém. Só que para trabalhar você foi, para trabalhar você acordou cedo, para cumprir as coisas que você fez para os outros, você se comprometeu, mas para estar aqui dentro você não estava. Segunda Reis, que foi ministrado aqui, Segunda Reis 4, foi falar sobre a botija de azeite. Irmãos, mesmo no seu pouco, Deus te honra se você é fiel. Aquela viúva, ela era viúva porque o marido dela foi morto, porque ele estava envolvido no esconderijo dos profetas que estavam guerreando com os profetas de Baal. E ela chegou para o profeta Elias e falou: meu marido serviu ao Senhor. Então se você serve ao Senhor, mesmo no teu pouco, Ele te honra. O pastor Gil aqui ministrou a palavra de Ezequiel 37. Irmãos, você pode estar no vale de ossos secos, mas se Deus te colocou ali, Ele se responsabiliza de tirar. Então até quando tem ossos de secos, vale de ossos secos, se Ele te dá autoridade para você profetizar ali, Ele diga a Deus. Porque outra palavra que foi ministrada aqui pelo ministro Giliardi, ele falou que mesmo cansados, e aí ele vai falar dos homens de Gideão, porque como o pastor falou esses dias, nós somos separados para ser santos, e santos não são incumbidos de não errar, santos são incumbidos daqueles que buscam a santidade. E aí pode ser até poucos, mas esses poucos são vitoriosos quando estão debaixo da graça e da benignidade do Senhor. E mesmo cansados, assim eles continuam. E aí outra passagem que foi ministrada aqui, Mateus 25, sobre os talentos. E aí eu vejo Deus derramando um talento na vida de um monte de irmãos. Mas quantos aqui não estão enterrando seus talentos da porta para fora? Quantos daqui não estão deixando seus talentos da porta para fora? E aí nós temos que fazer uma reunião para ver na onde os irmãos querem servir. Irmão, Deus não precisa de você. Deus não precisa de você. O pastor já cansou de falar aqui, ele falou: não vou ficar ligando e batendo na porta de ninguém pedindo favor. Porque aqui, às vezes, a igreja parece Laodiceia, né? Aí ou você é quente, ou você é frio, hoje eu sou morno, hoje eu sirvo a Deus, amanhã eu não sirvo. Irmãos, crente morno não precisa, pode sair fora. Pode sair fora, não precisa, sai. Isso aí já foi uma carta que ele falou: aqueles que têm ouvido ouçam, já está sendo falado lá de trás há tempos. Eu brinco até com a minha esposa, eu falo: crente morno não serve. Hoje você fala que serve a Deus, hoje você canta louvor de Deus, e amanhã você está no mundo, amanhã você está em um monte de lugar. Outra passagem que foi ministrada pelo pastor, esqueci do pastor, que ele discorreu sobre Mateus. E aí por que ele foi discorrendo sobre Mateus? Silvano. E aí ele foi nos contando a história daquele que era exemplo. E aí ele foi discorrendo sobre a história de Cristo, sobre a história de Cristo, sobre a história de Cristo. E alguns irmãos podem ter ficado perdidos. Irmãos, ele só fez uma repaginação daquilo que veio, daquilo que era melhor de vir para a tua vida, que já foi e volta. Maranata, ó Jesus. E às vezes nós cantamos, não conseguimos nem entender o que nós estamos cantando. E o pastor fala: é lindo quando você canta. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele é Deus. E aí quando Deus não faz, você reclama e sai da igreja. Outra ministração, Efésios 6. Nós não viemos aqui para guerrear contra a carne nem ossos, mas sim contra potestades. E aí como é que você vai guerrear? Se a voz daquele que você tem que ouvir você não ouve, você não ora, você não jejua, você não busca. E eu estava falando com o pastor também, eu falei: pastor, se você quiser me colocar no ministério da palavra, amém. Se você me quiser colocar no ministério de ensino, amém.
Se você quiser me colocar no ministério de louvor, se eu louvar 3 palavras ali, 3 louvor, mais amém. Falei, se quiser me colocar para as crianças, amém. Eu falei, a única coisa que chega a ser ruim não é você trabalhar para Cristo, não é você servir a Cristo, porque aqui pouco me importa se eu sou evangelista, se eu sou pastor, se eu sou presbítero, se eu sou diácono, se eu sou porteiro, o que importa é que eu sou filho. O que importa é que eu sou filho. Cada um aqui, se for pela fé, é meu irmão. E eu estava falando com ele a respeito. Falei, pastor, você pode me colocar até no ministério de visita. Se esse irmão não vier para a igreja porque ele está enfermo, se esse irmão não vier para a igreja porque ele está impossibilitado, se esse irmão não vier para a igreja porque ele não tem condições de vir, você pode me escalar que eu vou lá com o maior prazer. O meu carro, quem me deu foi Deus, ele pode ser usado muito bem para a obra. E eu falei para ele, eu acho isso, mas olhando como igreja. Eu falei, pastor, eu chegava no culto, e na hora de ir embora, quando eu estava de carro, porque a minha trabalha em São Paulo com carro, então eu só fico com o carro quinta e sexta. O resto dos dias eu fui com a minha vizinha velha. E aí eu vinha sexta-feira, então acabava o culto, eu já saí. E eu falava, irmãos, quem estiver comigo, quem vai com o coqueirão, vambora, carona comigo, vambora. Eu falei, o carro é meu, o carro da obra. Aí eu comecei a reparar que um dia o Pedro não veio, o pastor não veio. Acabou o culto, o pastor ia embora de bicicletinha para casa. Aí eu vi outro culto, fiquei até mais tarde, o pastor ia embora a pé para casa. Aí eu falei, irmãos, desculpa, mas eu vou ficar até mais tarde porque eu vou levar o ônibus da igreja para casa. Porque muitas das vezes, na hora de vir aqui pedir, ou na hora de vir aqui buscar sobre a vida dele, muitos aqui, de certa forma, usando não essa palavra, mas exploram, e na hora de pegar bênção, na hora de pedir oração, na hora de pedir diversas coisas. Aí eu lembro hoje da igreja, mas hoje é Santa Ceia, amar, sempre amar e nunca deixar de amar. E aí eu vi o pastor indo embora a pé para casa. Só que ninguém sabe que ele vendeu o carro dele para colocar aqui dentro da obra. E aí o que vocês estão fazendo para servir a obra, para servir a casa? Eu falei com ele, pastor, se você quiser me colocar no ministério de visitas, amém. Mas aquele irmão que não vem por preguiça, eu falei, esse eu não quero visitar. Porque a mesma distância da igreja até a casa dele é da casa dele até a igreja. E muitas das vezes esse irmão serve a diversas coisas ali fora. Mas na hora de servir aquele que te deixa em segurança debaixo da tua figueira, da tua figueira e da tua videira, não vem. Eu falo 12 cultos